Hoje nós vamos ler livro de Tiago, capítulo 8 e capítulo 9. São duas partes da Bíblia interessantes. Eu quero que vocês reflitam hoje a respeito do Evangelho na sua vida. Como você tem vivido? Você tem aprendido alguma coisa com o Evangelho? Nós estudamos muito escatologia, que é a segunda vinda de Cristo. Hoje em dia as pessoas gostam muito de ficar estudando e se preocupam muito com a segunda vinda de Cristo. Mas a pergunta de hoje é assim: e a primeira vinda? Você já fez uso dela? Você está preparado para a segunda? Você espera a segunda, mas e a primeira vinda? O que você aprendeu? O que você tem vivido com a primeira vinda de Cristo? A Bíblia diz que Jesus pregava por todos os cantos, ele e os seus discípulos, seus seguidores. O que Jesus pregava? Você sabe o que Jesus pregava? O que ele tanto pregava para cima e para baixo? Entrava no barquinho, atravessava o mar da Galileia, pregava. Terminava, o que ele fazia? Entrava no barquinho, voltava para o outro lado. O que ele fazia? Pregava. O que tanto que ele pregava? O que tanto que ele ensinava? Aí eu te pergunto, a primeira vinda de Cristo fez o que na sua vida? O que Cristo tem no seu dia a dia? Nós esperamos com alegria a segunda vinda e fazemos bem. A Bíblia diz, né? Feliz de quem se alegra na vinda de Cristo. Mas será que adianta você se preocupar tanto com a segunda vinda e não fazer nada com a primeira? Será que a ansiedade já alcançou a fé do cristão? Porque hoje em dia as pessoas são tão ansiosas, né? A melhor coisa que inventaram foi esses vídeos, esses botãozinhos para passar para frente, que daí a pessoa está assistindo o filme e já passa lá na frente, já quero ver o final, né? Quando você vai assistir um vídeo na rede social, ele fala assim, eu vou explicar tudo, no final do vídeo eu vou passar a dica, mas antes eu vou passar, já calei a boca dele para ser lá no final, aí, viu o final, não é o que eu esperava. Próximo. Fora os comentários, né? Que às vezes já tá lá. Os comentários. Isso é ansiedade. A nossa ansiedade. Tá errado fazer isso? Não vou dizer que tá errado fazer isso. Às vezes você tá com pressa, você quer logo pegar informação e executar o seu trabalho. É normal. Estou dizendo que isso é errado fazer. Mas o que eu quero dizer é que nós somos ansiosos. E será que essa ansiedade já chegou dentro do evangelho, do cristianismo, aonde você se preocupa com a segunda vinda, com as profecias, com o futuro, com as guerras, rumores de guerras, terremoto, mas a primeira vinda fez nada, não aconteceu nada? Você nem vive aquilo que Jesus te pediu, porque Jesus veio e deixou o evangelho e te pediu. O que você sabe na Bíblia é praticamente tudo da primeira vinda para fazer antes da segunda vinda. O que você sabe da segunda vinda são poucas coisas. E o que você vai fazer após a segunda vinda de Cristo, se você estiver com Ele, você sabe muito pouco. E se você não estiver com Cristo após a segunda vinda, você também sabe muito pouco. Mas o pouco que você sabe é que após a segunda vinda, claro que tem alguns processos, virá o quê? Eternidade, seja com Cristo ou longe de Cristo. Moral da história, não adianta de nada a gente não se acertar com a primeira vinda de Cristo e já querer passar para a segunda. Então vamos hoje se aprofundar mais nessa primeira vinda de Cristo para que a gente possa estudar a segunda vinda, né, com mais sabedoria, com mais tranquilidade. Mas alguém quer me responder? Por que Jesus e os seus discípulos tanto pregavam para cima e para baixo? O que eles pregavam? Tanto que eles falavam? O que você prega hoje? Se você encontrar uma pessoa, tiver uma oportunidade, numa viagem, no teu trabalho, no ônibus, o que você pregaria para ele? Do que você falaria? Mudança de vida, arrependimento, salvação. Volta de Jesus, salvação, mudança de vida, arrependimento. Lembra, eu coloquei, foi um vídeo para o ar ontem à noite, e do vídeo da pregação eu fiz um short, que é um vídeo curto, de 10, 15 segundos, 1 minuto, né? Não lembro o tempo.
Um minuto? Não, mas o short vai até 1 minuto, mas eu não lembro aquele lá quanto eu fiz. Mas assim, ele fala sobre isso. A salvação vem após o conhecimento de que você é um pecador, o reconhecimento e o arrependimento. Aí eu falo assim, então aí você será salvo. Então você lê a Bíblia inteira, você vir à igreja, você pregar, nada disso quer dizer que você é salvo. Lembra Mateus 7, que diz, nunca vos conheci? Pessoa que pregou, expulsou demônio, fez e aconteceu na igreja, Deus nunca conheceu? A igreja, gente, é só um trampolim, a igreja é um instrumento de Deus para colocar as pessoas frente a frente com Deus, para que vocês possam ser amigos de Deus. Né? Ter um dia a dia, ter amizade com Deus, saber lidar com Deus. E eu já vou adiantar um pouco do que a gente vai falar. Um dos grandes problemas que eu vejo é que está sendo ensinado que a oração é poderosa, que a oração tem todo o poder, que as pessoas têm poder, que a palavra das pessoas tem poder. E a oração acaba sendo... É como uma bomba atômica na mão de pessoas erradas. Que as pessoas pensam isso, mas não é. A oração nada mais é que falar com Deus. E quem está falando? O servo. Quem está ouvindo? O Senhor e Deus e Mestre. Então, quando você vê uma conversa entre o servo e o Senhor, quem é que manda ali? Quando você vai na escola e fala para o seu professor, posso ir ao banheiro? Quem é que decide se você vai? Só porque você pediu, ele vai deixar? Será que é assim? Na minha época, não. Às vezes deixava, às vezes não. Se você chegar no seu patrão, no seu superior, você vai falar assim, eu quero o aumento. Você vai ganhar? É só pedir, vai ganhar? Se você merece, você vai ganhar? Nem sempre. Se você não merece, vai ganhar? Às vezes você recebe sem merecer. Então, o servo, o que está para servir, ele pede, ele conversa. Então, se você vai falar com Deus, entenda que você está falando com o teu Senhor e Mestre, com Deus. Então, não é porque você vai falar, porque você tem fé, porque você fez e aconteceu, que ele vai te responder da maneira com que você espera. É isso que as pessoas não entendem. A maioria dos crentes não vão entender. Eles acham porque se ele pedir, se ele jejuar muito, orar muito... Nesse vídeo que foi ao ar ontem, eu falei sobre isso. Que no momento onde eu estava com uma profunda tristeza, onde eu não estava bem comigo, e se eu não estou bem comigo, eu estou brigado, eu estou desagradando a Deus, eu estava numa fase difícil, não estava bem, e ali naquele momento Deus me trouxe revelações da palavra, conhecimento, sabedoria da palavra. Aí eu falo assim, e foi num momento difícil para que eu não me ensoberbesse, para que eu não me orgulhasse. Então veio a palavra do Senhor, a revelação, através da graça e da vontade dele, não pelo que eu fiz ou estava fazendo. Eu ainda comento, se eu estou jejuando há 7 dias, oração, um propósito, aí o Senhor me revelou. Você está falando de Deus ou da sua grandeza? Porque a pessoa não, porque ele começa assim, fala que jejuou, que fez, que se dedicou, e ao final do jejum, e aí Deus veio. Então você está se promovendo. E muitas vezes você vai buscar o Senhor e vai vir a resposta sim, mas procure ser cristocêntrico. Cristo é o centro da sua pregação. Você sempre exalte a Cristo no seu louvor, na sua adoração, na sua oração e na sua pregação. Se você jejuou 40 dias, orou 40 dias e ao final disso Deus te abençoou, não exalte a sua dedicação. Exalte o Senhor, que o Senhor te abençoou. Mas numa oportunidade certa, você pode conversar, irmãos. Orem, se dediquem, vale a pena. Não é a certeza que você vai orar e jejuar 40 dias e vai ter a resposta. Não é certeza, mas faça. Vá pela fé. Ah, pastor, e se não der?
Você não precisa orar 40 dias, porque abre a tua Bíblia e vê pessoas orando para si mesmo por 40 dias e tudo. As pessoas eram mais irmãos, era mais irmandade. Vamos orar pelo irmão, pela irmã, pelas situações. Não ore só por você, não seja egoísta. É como se eu viesse aqui, pregasse para o celular, para a câmera, e eu ouvisse a minha pregação e ficasse eu pregando e ouvindo eu mesmo. Isso é egoísmo. Então, por que a minha oração tem que ser só para mim? Buscar para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Então, a primeira vinda de Cristo vem nos ensinar, dentre as coisas que vocês falaram, e muitas outras. Em primeiro lugar, a primeira vinda de Cristo é o quê? Salvação, né? Salvação. Então, por isso que você vê, em Jesus seguia, atravessou o mar e seguiu pregando o evangelho do reino de Deus. Então, Cristo pregava sobre o reino, a eternidade, salvação. Sobre o reino de Deus. Sempre você vai ver essas passagens assim, que eles pregavam a respeito do reino do céu. Reino de Deus. E hoje você vê muitos títulos assim, hoje terá culto na igreja. Culto sobre isso, sobre aquilo. Algumas igrejas são bem organizadinhas e colocam dias diferentes, né? Uns vão dizer que está certo, outros vão dizer que está errado. Não tem problema você se organizar. Eu acho interessante. Mas num contexto geral, é Cristo. Tem que ser Cristo. Porque senão, você vê pessoas que... domingo é o dia de culto, pregação do evangelho. Esse eu não vou. Segunda-feira é prosperidade, esse eu vou. Eu acho que isso é querer comprar Deus, passar Deus para trás. Se você, no culto, estuda a palavra, na terça você tem outros temas, eu não vejo problema. Mas se você vai só naquele, por interesse... Entendeu? É aquela pessoa que quer namorar, beijar, mas não quer casar. Né? É aquela pessoa que quer receber o salário, mas não quer trabalhar. É aquela pessoa que quer dividir o pão, mas não quer gastar com pão. Entendeu? Então, eu acho que nós precisamos ser pessoas inteligentes na hora de pregar e na hora de ouvir as pregações. Alguma dúvida até aqui, gente? No assunto? Vamos ler então um pouco de Bíblia, entender. Para encerrar essa parte, vamos para Lucas 9. Vamos começar por 9, no capítulo 9, no verso 54. Não tem muita leitura hoje, tá? Aqui, enquanto os irmãos abrem, eu vou comentar. Aqui nós vamos entender que Jesus veio trazer novidade para quem caminhava com ele. Acharam? Capítulo 9 de Lucas, no verso 51. Começa pelo 51. Vamos ler já. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Verso 53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de que iam a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que, digamos, que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outras aldeias. Dá uma pausa aí, gente. Vamos entender. Então, eles saíram de uma região que passava pela Samaria para ir até Jerusalém. Era perto da época da Páscoa, das festas da morte de Jesus. Tudo isso para acontecer. E nessa parte do deserto, Jesus enviou seus discípulos à frente. Vão preparando lugar para a gente pousar, porque o caminho é longo. Eles entram em Samaria.
E os samaritanos percebem, vocês estão com carga, estão indo para Jerusalém. Sumam daqui. É aquela, podemos dizer, eterna briga de samaritano com os judeus e não aceitar os discípulos, e muito menos Jesus. Então eles voltam e falam assim, Senhor Jesus, rejeitaram a ti. O Senhor quer que a gente ore assim como Elias. Olha só, oração forte. Eu sempre falo, quando você vai fazer uma oração e vai para a Bíblia, ora como está na Bíblia, pedindo o que está na Bíblia, isso é uma oração forte. Aí eles fazem uma oração forte. Quer que a gente ore igualzinho Elias orou e caiu o fogo do céu? Eles não tinham o Novo Testamento ainda. Eles só sabiam que era o Antigo. Então eles foram... Foi patifaria o que eles fizeram? Foi ridículo o que eles fizeram? Não. É o que eles tinham. É o que eles conheciam. E você? O que você conhece da primeira vinda de Cristo? Hoje, você tem mais conhecimento que Tiago e João aqui. Acredita? Não. Você tem mais conhecimento que esses discípulos. Aí eles falam assim, quer que a gente ore igual a Elias? Cai fogo do céu? O que você acha? Tava na fé, né? Devia estar na fé para pedir para cair fogo do céu e comer e queimar todo mundo. Devia estar na fé, porque será que a gente tem fé hoje para orar e cair fogo do céu? Para matar as pessoas? Mesmo que você quisesse, é um pedido e tanto, né? Você tem que ser um homem de Deus. Senão Deus não vai te atender. Aí Jesus vira para ele e fala, qual é o espírito que você tem? Ele quis dizer, você tem espírito de vida ou espírito de morte? Porque você está querendo matar eles? Está querendo pôr fogo neles? Ele poderia dizer, mas então por que Elias, isso aqui? Ficaram quietinhos, né? Porque senão eles iam tomar uma... ia aprender mais. Então ele disse assim, vocês têm espírito de vida. Não vai pegar o Antigo Testamento, as passagens agora e querer aplicar a morte. Legalizar a morte. Jesus não veio trazer a morte. Daí ele fala, eu vim trazer... O que eu vim trazer? Ele fala, perdão, misericórdia e não holocausto. Então ali eles pararam e falaram assim, peraí, Cristo veio trazer novidade aí pra gente. Isso é novidade. As coisas mudaram. Então, a primeira vinda, ela traz o que para você? Resumindo isso daqui, amor, perdão. Acabaram de te esculachar. Não é para orar para Deus prejudicar ele. Talvez você não ore para cair fogo do céu, mas talvez você ore para a pessoa se dar mal. Talvez você ore para a pessoa... a pessoa foi lá jogando bola, você jogando bola, o cara foi lá, te deu um calço lá, uma paulistinha, te machucou, aí você, nossa, tomara que ele erre o gol agora. Em vez de você perdoar ele, você tomara que erre o gol, tomara que caia e quebra o pé, tomara que... Entendeu? E aí? Tá numa corrida de bicicleta, o cara te fechou, tomara que caia na curva ali e rala todo o nariz. É automático. Mas o que Cristo te ensinou? É para você perdoar. O que você leu essa semana? Tiago 1,20. Lembra Tiago 1,20, Nicolas, que nós conversamos? Que eu falei assim, leia Tiago, você pode esquecer ele inteiro, mas não esqueça o capítulo 1, verso 20, que ele diz assim, a ira do homem não gera a justiça de Deus. Ou seja, eles foram lá, foram rejeitados, ou ele tomou um chute ali no futebol, ou foi fechado numa corrida de bicicleta, não é para se irar. Deus não vai fazer justiça porque você ficou irado com o teu irmão. Deus vai fazer justiça se você perdoar o teu irmão, se você amar. Então é isso que Jesus vem trazer no Novo Testamento. Agora, seja honesto comigo, vocês acham que os crentes de hoje, o crente de hoje é nós, tá? Eu e você e o resto do mundo. Você acha que nós estamos preparados com essa primeira vinda? Estamos afiadinho? Vivemos isso tranquilex? Porque a gente está tão preocupado com a segunda vinda, será que a gente está vivendo tão bem essa primeira vinda? É claro que não, né? É claro que não. Uns mais, outros menos. Mas o fato é que temos que ser realistas. Viva bem os ensinamentos de Cristo. No mínimo você tem que ter esse conhecimento. Agora, será que a Igreja de Cristo, que é diversas igrejas, denominações, todos já estão conhecendo, estão aptos para isso, conhecem e vivem isso? Por isso que a Bíblia fala, estudamos essa semana, mês passado, esse mês, a respeito de quem aprende, mas não vive. Devemos viver aquilo que a gente aprende. Não ser somente ouvintes, né? Não é só ouvir. Bom,
eu queria essa parte daqui para vocês, só para meio que ligar naquela ideia de que a primeira vinda tem novidades aí, e a segunda vinda tem mais novidades, mas a segunda vinda é mais o juízo. O juízo contra aqueles que viveram a primeira vinda de maneira errada. Então você tem que se preocupar com a segunda vinda? Não. Deve amar a segunda vinda? A Bíblia diz que sim. Deve desejar a segunda vinda? A Bíblia diz que sim. Tem que desejar que Jesus volte logo, amar a segunda vinda de Jesus? Ótimo. Mas tem que se preocupar com o que hoje? Com a primeira vinda. E a primeira vinda que aconteceu está aqui na nossa Bíblia. Então, a sua preocupação hoje é a primeira vinda, que já aconteceu, porque na primeira vinda você aprendeu coisas que você talvez não esteja vivendo. Bom, eu vou encerrar essa parte, está mais como uma introdução para vocês refletirem durante a semana. Voltem agora para o capítulo 8. No verso 1. Podemos ler? E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Aqui, ó, o que eles pregavam aqui? O evangelho do reino de Deus. E o que é o evangelho do reino de Deus? Essas coisas que a gente falou agora: amar, perdoar, espírito de vida e não de morte, perdoar, e entre outras e outras coisas. No verso 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam Jesus com seus bens. Dá uma pausa aqui. Vocês perceberam que tinham mulheres simples, mulheres importantes. Quando eu digo simples e importante, quando a Bíblia se refere a isso, são pessoas de poder. E o poder está muito ligado ao dinheiro. Pessoas poderosas que têm dinheiro, condição, negócios. Então aqui, servindo a Cristo, nós tínhamos mulheres com poder e mulheres mais humildes e simples, servindo a Jesus com seus bens. O que é bens? Bens materiais. Então não era só mulheres pobres, mulheres ricas e mulheres pobres serviam a Cristo. E não eram poucas. Verso 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Bom, essas sementes já foram. Vamos para o 6. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Também já secou. Vamos para a próxima. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, o sufocaram. Mais uma que já era. Verso 8. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, chamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E este disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Bom, tá aí parábolas da semeadura, das sementes. Eu acho que é conhecido de todos, né? Essa parábola é bem conhecida. E vocês viram que as sementes foram se... só uma coisa, tem alguém aqui fora conversando? Podia falar para mim, eu estou ouvindo mais a voz lá do que a minha. Então, assim, essa parábola traz bastante conhecimento. Não é segredo para ninguém aqui hoje, acredito eu. Mas entendam comigo. O que quer dizer essa parábola? Ele disse: para vocês
é ensinado pessoalmente, eu trago os mistérios, mas para eles é por parábola. Para vocês eu falo abertamente, mas para os outros é por parábola. Aí você pensa, por que para os discípulos ele ia explicar a parábola e para os estranhos não explicava? Vou dar um exemplo. Eu, como pregador, ou como pastor, como irmão, eu ensino as parábolas, os mistérios de Deus para todo mundo? Não. Para quem que eu ensino? Para quem está próximo de mim. O Fábio ensina para todo mundo da rua dele as parábolas? Não, vai ensinar para quem está próximo dele. E nem todos estão próximo dele, ele vai ensinar. Tem mais essa. Então muitas vezes a gente olha e por que Jesus não explicava para todo mundo, só queria explicar para os discípulos? Jesus é ruim. Por que Jesus, para os outros ele não explicava? Tá aí, ó, tá explicado por que ninguém era salvo. Jesus só queria explicar para os queridinhos dele. Quando você vai ao mercado e você quer comprar um doce, você compra para quem? Para a criançada da rua, do vizinho ou para os teus filhos? Tá sobrando uma graninha, compra para o teu filho, tem mais uma graninha, você compra para quem? Para qual? As crianças que você conhece, a tua família, os próximos. Então Jesus vem e traz a palavra. Lembra aquela mulher, a chefenissa, que vem e toca no manto de Jesus, é curada do fluxo de sangue? Ela insistiu. Jesus negou. Jesus virou as costas para ela? Não, ela insistiu. Então eu nunca vi uma pessoa insistir ou ir atrás de Jesus e ele virar as costas. Ele não virava. Então, a primeira vez que você vê essa passagem, você fica meio indignado. Poxa, Jesus só explica para os dele, para os de fora não. Não é assim. Qualquer das pessoas que se tornasse discípulo ou seguidor de Jesus, iam ter acesso a toda a palavra. Isso hoje, estão pregando dentro da igreja aqui. Eu não posso pegar um alto-falante e sair pregando para a cidade inteira? Posso, mas você acha que eles vão me ouvir? Não vão. Então, não perca tempo. Eu não vou perder tempo com isso. Eu vou pregar, quem quiser ouvir vai ouvir. Jesus também pregava, quem queria ouvir, ouvia. Você põe um vídeo na internet, quem quer ouvir vai atrás e ouve, quem não quer não ouve. Esse vídeo nosso aí é visto por algumas dezenas de pessoas. Dificilmente vai ser mais que 30, 40 pessoas, nem isso. Entendeu? Mas quem ouvir, se uma pessoa ouvir, eu vi a Cris comentando que ela ouve, né, no trabalho. Nossa, eu fiquei muito contente com isso. Saber que as pessoas ouvem, que as pessoas aprendem. A Fran sempre ouve, né, Fran? Quando a Fran não vinha na igreja, ela estava sempre ouvindo. Então isso motiva a gente. E o que motiva a gente não é 1.000, 2.000, 10.000 seguidores. É uma pessoa que falou que ouve, 2 pessoas. Já é o suficiente para te motivar. É o suficiente. A parábola, vocês entenderam a parábola? Sabem explicar a parábola? Jesus vai ensinar agora a parábola. Agora é a hora. Agora é a hora da primeira vinda. Essa é a primeira vinda. São os primeiros ensinamentos. Vamos ver o que acontece ali? Agora é a hora. Verso 10, ele disse assim, né? E disse, a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Bom, que sigam atrás de Jesus para adquirir explicação. Verso 11. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e lhes tira do coração a palavra para que não se salvem crendo. Dá uma pausa aqui. A semente é o que mesmo? Palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? O que é a palavra de Deus? A semente é o que na parábola, Tiago? A semente significa o que na parábola da semeadura? Vocês não sabem? A semente significa a palavra de Deus. E a palavra de Deus significa o quê? A semente. Não. A palavra de Deus é o quê? Salvação para a nossa vida. Salvação. Pastor, mas a palavra de Deus não é para deixar eu mais bonito, deixar eu mais rico, não é para trazer saúde, não é para ir para a igreja lá para ganhar saúde. A palavra de Deus é para quê?
salvação. Se a palavra de Deus fosse extremamente para a saúde, pessoas doentes nunca iam ouvir a palavra de Deus, que não fossem curadas. Porque tem pessoas que têm doenças que são, para o homem, incurável. Para Deus tudo é possível. Mas nem todos serão curados. Hoje nós vimos uma menina, né, Nicolas, na cadeira de rodas, né? Com as pernas secas. Eu falei, olha, eu acho muito difícil isso. Uma das coisas mais difíceis de ver. Não ter as pernas para andar. É uma luta para a pessoa. Ela não foi curada por Deus, por quê? Entendeu? A palavra de Deus significa o quê, então? É o quê? Salvação. Eu vou repetir aqui, para que vocês entendam a importância dessa parábola. Verso 12. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Eles ouvem a palavra. Depois vem o diabo e tira deles do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então, se você ouve a palavra e o diabo tira ela do teu coração, é para que você vá para o inferno. É para que você perca a tua salvação. Então, você está ouvindo a palavra aqui hoje. Se você entender alguma coisa, se você entender essa palavra e rejeitar ela e permitir que o diabo arranque ela de você, para que o diabo arranca ela de você? Para quê? Para que você não creia, perca a salvação. Ou para que você não venha a ser salvo. Enquanto vocês perceberam a movimentação que é aqui enquanto eu estou pregando? Vocês perceberam que entra, sai e volta? O que vira? Quem está por trás disso tudo? Quem que tenta agir no nosso coração para que a gente não entenda? É só vocês lerem de novo. O diabo. Pastor, então enquanto o pastor trabalha, o diabo também trabalha? Trabalha. Aonde? Contra nós. Você acha que o diabo não trabalha na minha mente, na minha vida, no meu dia, para tentar me afastar da pregação, para tentar me tirar do caminho de Deus? Ele vai trabalhar. Porque se eu trago a palavra de Deus, eu não tenho poder. Mas se eu trago a palavra de Deus e a pessoa ouvir e entender, meu papel é que vocês entendam a palavra de Deus. Se vocês entenderem, o Senhor vai abençoar vocês. E aí é o papel de vocês permanecerem na fé. Mas a Bíblia diz que o diabo vai tentar arrancar de vocês. Então saibam que o diabo está querendo ser parceiro de vocês. Ele tenta, não é todo dia, é o tempo inteiro fazer uma parceria com os crentes. E muitos são os que fazem essa parceria. Eu vou ler de novo, prometo que é a última vez, dentro desse minuto. Daqui a um minuto eu leio mais e mais. Eu vou ler de novo. Verso 12. E os que estão junto do caminho, somos nós na igreja. Somos nós ouvindo a palavra. Esses são os que ouvem. Somos nós ouvindo. Depois vem o diabo. Peraí, pastor. Primeiro vem o pastor João, prega, depois vem o diabo. Sim. É assim que funciona. Eu venho e falo. O diabo vem e fala também. Ah, mas como é que ele fala? Se ele falar, eu corro, pastor. Fique tranquilinho. Fique bem tranquilo. O diabo não vem fedido, feio, com rabinho, com chifrinho. Pode ficar tranquilinho. Ele vai vir do jeito que você gosta, tá? Ele vai vir do jeitinho que você gosta. Você gosta do quê? O que você gosta? Como é que você gosta? Ah, pastor, eu estou muito preocupado com o meu cachorro. Fique tranquilinho. Alguém vai te ligar e falar que o teu cachorro está precisando de você. Alguém vai te ligar e falar que o teu cachorro aconteceu alguma coisa. Fique tranquilo. O diabo conhece a tua vida, ele vai te agradar do jeitinho que você gosta. É assim que funciona. Você vem para casa, dá aqui meu celular, ó. Ah, estou preocupado com a minha mãe. Vou deixar o celular ligado aqui, minha mãe pode ser que precise de mim. Opa, o diabo falou, obrigado pela dica. Ó, obrigado pela dica. Então, assim, aqui Deus, isso aqui é a palavra de Deus. Ele falou assim, ó, eu vou por alguém para pregar para você. Eu vou te ensinar, alguém vai te ensinar. Após isso, vem o diabo para arrancar de você. Ele vai tentar arrancar de você.
E aí ele diz isso. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Ou seja, ele vai arrancar do seu coração. E como é que ele arranca do seu coração? Ele entra lá e tira? É difícil, né? Mas, sabe quando a Bíblia fala dê lugar ao novo? Tira o velho, dê lugar ao novo? O diabo faz a mesma coisa, ele imita Deus. Tira o velho, dê lugar ao novo. Você vem na igreja, o pastor prega, o irmão prega, ensina, você ouve, aprende. Aí o diabo fala assim, tira esse velho, dê lugar para o novo. Eu tenho coisas novas para você. Coisas que vocês gostam. Pode ser pessoas que vocês gostam. Pode ser divertimento. Não é errado pedalar, jogar bola, brincar, correr, pescar, ir pro sítio. Nada disso é errado. Ou um passeio, nada disso é errado. Nadar. Tudo isso é bênção de Deus na nossa vida. Esporte. Quem tá no caminho do Senhor não vai querer essas coisas erradas. Exatamente. Então, as coisas boas, tudo é bênção de Deus. Mas, se essas coisas boas vêm arrancar, substituir o espaço no teu coração que era de Deus, então, por exemplo, é errado, eu gosto de andar de bicicleta, é errado andar de bicicleta? Não. Então, domingo, culto que vem, vou pedalar, porque não é pecado, aí é errado, entendeu? Exatamente, não é porque não é pecado, não é porque eu gosto e é bom eu posso fazer, tudo tem sua hora, né? Tudo tem sua hora. É errado comer chocolate? Não. Então por que minha mãe não deixa comer chocolate antes do almoço? Porque está na hora errada. Pastor, isso é tudo coisinha tão boba que você está falando, todo mundo sabe disso. Ah, sabe. Sabe, né? Sabe por que eu estou falando de bombom de bicicleta? Porque eu não quero apontar o dedo e falar dos nossos... aqui expor ninguém. Eu não quero virar e falar assim, eu não quero expor ninguém. Já pensou se Deus agora começa a revelar o mal de cada um e falar o que cada um faz, deixa de fazer, a vergonha que seria? Então, por isso eu fico falando de bombonzinho, de bicicletinha. Por quê? Porque não convém ir além e a gente conversar abertamente quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós não fazemos. Então, Deus é bom. Deus não quer envergonhar ninguém. Deus não quer fazer ninguém passar papelão, carão, desculpa a gíria. A ideia de Deus é assim, você está me ouvindo, você está me entendendo? Então vai para casa, reflita, veja o que dá para fazer, faça, melhore, sabe? Não tire o que Deus te colocou através de uma pregação e substitua pelo mundo, seja pecado ou não substitua. Porque a Bíblia é bem clara, o diabo não quer só tirar você do culto, o diabo não quer tirar você de vir à igreja. Aqui fala que ele quer arrancar a sua fé, para que você não seja salvo. E como é que ele arranca a sua fé? Tomando lugar no teu coração. A própria ciência ensina que se você memorizar muita coisa, ele pega as menos interessantes e descarta. No culto, as coisas que você menos se interessar aqui, você vai esquecer. A que você mais se interessar, você vai lembrar. Pastor, então não vou lembrar de nada, porque eu não estou nada interessado nessa conversa aí. Por isso que a pessoa vem para a igreja... Você chega uma hora depois e fala para ela, o que o pastor pregou? Aí a pessoa, que ele pregou? É, o que ele pregou. Ah, um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Uma das primeiras orações minha, no início da minha conversão, era isso. Eu ia para o culto, aí chegava em casa, eu queria anotar, eu não sabia nem o livro, nem o que ele pregou. Eu não sabia nada. Aí eu falei, senhor, me ajuda, que tenho um problema na memória, eu não lembro nada. Por quê? Porque aquilo não me interessava. Porque o evangelho vinha contra a minha vida. Para disso, para com aquilo, muda isso. Aí você acha que Deus quer te prejudicar. E tudo que Deus fez na minha vida e te retirou com os pedidos dele, foi bênção para a minha vida. Olha, hoje eu conversava com a minha esposa, a gente falando sobre parte financeira, dívida e coisa. Eu falei para ela, Deus é tão incrível, tão maravilhoso que quando está mais difícil, ele te fortalece, ele te ajuda, as coisas acontecem, parece que na hora certa. É tão assim, a provisão de Deus é tão certeira, talvez no próximo culto eu converse com vocês a respeito dessas coisas que estão acontecendo, é tão certeira, mas se você se afasta de Deus, você começa a ficar frio na fé. Você vai esfriar.
E aí é o que o diabo, aí que entra o diabo. Ele entra e arranca a sua fé para que você não seja salvo. Não é uma brincadeira só para você perder o domingo, perder o culto, não. Você vai perder a salvação se você perder a fé. E é natural de todo mundo. Tá? Então, uma das primeiras orações minhas, Senhor, me ajuda a lembrar da palavra que eu não lembro. E são duas importantes. E a outra era, Senhor, eu não gosto de ficar no culto, eu não vejo a hora, eu já fico perto da porta porque eu sou o primeiro a correr. Eu não. Então por que vai? Porque eu sabia que eu precisava de Deus. Mas eu ia, quando chegava lá, parece que algo queria me arrancar. Parece que alguém amarrava um elástico em mim, enganchava no portão da igreja, eu ia andando, conforme ia chegando, ia ficando pesado, pesado. Mas na hora de ir embora, aquilo, me puxava. Rapidinho eu estava lá na rua. Por quê? Eu voltava correndo às vezes para casa. Por que era assim? Porque eu não estava interessado em mudar de vida, mas ao mesmo tempo eu buscava. Aí é um conflito. Paulo diz isso. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Então, eu queria conhecer a Deus, eu queria servir a Deus, mas eu não servia, eu servia ao mundo. Eu tinha dificuldade e isso foi uma batalha. Só que eu sempre digo a vocês, seja honesto. Aí eu ia orar, Senhor, não gosto de ficar no culto, me ajuda. Senhor, eu não lembro de nada, me ajuda. Seja honesto. E Deus ouviu minhas orações. Passei a gostar, passei a ficar no culto e tudo foi mudando e não foi rápido. Levaram-se anos. Vamos concluir aqui essa leitura? Lemos várias vezes o 12, né? Vamos para o 13. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, se desviam. Ouve a palavra, gosta da palavra, não. Benção essa palavra, pastor. Olha, falou comigo. A palavra foi uma benção. O pastor falou assim que, enquanto o pastor falava, queimou no meu coração. Eu vi que meu problema era aquele exemplo da bicicleta do bombom. Na verdade é outro. Mas aí, Deus falou comigo. Gostei, pastor, gostei. Dá aquele abraço no pastor, gostei. Mas é que está dizendo o quê? Repete aí o finalzinho do 13. Não tem raiz, né? Apenas crê por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Então ele ouve, ele crê, ele recebe, ele gosta da palavra, vai embora, mas aí vem a tentação, vem a provação, vem a dificuldade. Eu sempre digo assim, crê enquanto está tudo bem, até os ímpios, os pagãos fazem. Mas aí você está firme, está indo na igreja, está firme, está orando, está jejuando, aí as coisas começam a dar errada. Esses estão aqui, eles só estão esperando a oportunidade de algo dar errado para ele cair fora. Você já pensou se toda vez que algo desse errado na tua vida, Tiago, você fosse embora da igreja? Ou abandonasse Deus? A nossa vida é cheia de história. Coisas boas e coisas difíceis. E nós continuamos firmes. Continuamos ouvindo e pregando. Então, o homem de Deus, a Bíblia fala que ele não anda pelo que vê. Ele anda pela fé. O que isso significa? Você está firme, está na igreja, está agradando, fazendo as coisas, mas a tua vida está dando errado. Aí você olha o teu amigo, com todo respeito, ele não vale nada e dá tudo certo para ele. O cara não vale nada e dá tudo certo para ele. Ela não vale nada e dá tudo certo para ela. Agora você vai perder a tua fé. Então veja o que vale a tua fé. A tua fé se compara a uma pessoa perdida. Equivale isso? É esse o valor da tua fé? Assim que você vê uma pessoa perdida se dando bem, você já perde a tua fé? Na verdade, não é a pessoa perdida, é o diabo que está entrando no teu coração arrancando de você. Porque a Bíblia diz que é o diabo que vai arrancar, para que você perca a fé e não seja salvo. Então a Bíblia é muito clara. O diabo vai tentar arrancar de você. Então na dificuldade, na provação, aqui no 13, essa pessoa fraquejou no momento difícil da tentação, da tribulação, da perseguição, da doença, do desemprego. Alguma coisa aconteceu, de uma separação. Ele foi e deixou o diabo entrar no coração. Então você não tem que ser o homem de Deus porque está dando tudo certo. Ah, depois que eu vim para a igreja tudo melhorou. Se melhorou, glória a Deus. Se não melhorou ainda, permaneça na fé.
Não é o que você vê, não é o que está acontecendo na vida das pessoas, na sua vida, que vai levar você para Deus. Que amor é esse? A tua vida se resume nisso? É, pastor, porque eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar uma casa, reformar minha casa, ótimo. Agora, você compra um carro, compra uma casa, reforma, depois morre. É isso a tua vida? Se o valor teu está no carro que você quer ter, na casa, na propriedade, no emprego, na faculdade para ganhar mais, se a tua vida se resume nisso, eu tenho uma notícia para você. Sobe essa rua aqui, logo um pouquinho do centro, vira à esquerda e vai reto, vai ter um cemitério ali. Passa lá na frente. Aí você vai ver o que é o futuro do ser humano. Pastor, mas a Bíblia promete a ressurreição. Para quem está em Cristo, não acaba ali. Mas, mesmo com a ressurreição... Você leu na Bíblia algum lugar que após a ressurreição Deus vai vir e vai ressuscitar o teu carro também? Que envelheceu? Vai ressuscitar a tua casa? Não vai, né? Peraí, pastor, então eu estou trabalhando a vida inteira para ter 10 carros, 2 casas, um monte de propriedade, daí eu morro e aí? Aí que vai ficar para nós vamos gastar tudo. Nós não, né? Nós que eu falo para quem ficar, né? Então, gente, assim... Não estou dizendo para vocês não lutarem para ter o carro melhor, casa melhor. Não é isso. Devemos lutar por essas coisas. Estudar, fazer faculdade, uma pós-graduação, tudo isso é válido. Tem que fazer. Essa semana o Fábio falou de estudos, né? Fiquei super contente. A Viva já vai começar outra faculdade. Nem terminou essa, já está começando outra. Eu nem terminei também, já quero fazer pós. Faz parte, estudar faz parte, porque você quer preparar algo melhor para você. Mas colocar uma expectativa nisso, achar que isso está acima de Deus, que, gente, não é assim. Tá dando errado. Fica tranquilo. Só não se encaixe nesse povo que está aqui se perdendo. Vamos ler o 14? Vamos continuar falando da semente. E a que caiu entre espinhos... Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Bom, o 14, a pessoa, ela vai, ouve a palavra, não dá fruto. O que não dá fruto, gente? Você planta uma árvore e espera que ela dê frutos para você se alimentar. Aí você planta uma árvore, ela só fica ali, só... galho, tronco, não sai daquilo. E aí? Mesma coisa. Você acha que Deus desceu do céu, morreu por você, trouxe toda essa sabedoria para você aprender e ir para casa? Não, é para você aplicar isso na tua vida. Quando alguém te trair, te enganar, mentir, te passar para trás, quando alguém precisar da tua ajuda, de uma oração, de uma ajuda financeira, às vezes com um remédio, uma coisa, né? Com sabedoria, para ajudar as pessoas quando envolve dinheiro, sabedoria. Tem muita enganação, né? Muita pessoa que está ali passando por dificuldade, por quê? Porque é infiel, porque é a pessoa que rouba, a pessoa suja. Aí você vai trabalhar, se dedicar, estudar para conquistar as coisas e depois ficar distribuindo ali, tipo, quem quer dinheiro? Não é assim. Será que aquela pessoa é fiel? Procure saber. Pastor, mas se eu começar a analisar a vida de todo mundo, não ajudo ninguém. Bom, você também quer ajudar. Você tem que achar uma maneira, né? Porque, e outras também não tá com tanto dinheiro assim, né? Para querer sair ajudando todo mundo, né? Ou tá? Se tiver, eu já te indico já alguém que tá precisando. Não vai ser difícil, né? Tô brincando, gente. Então, assim, muita sabedoria, tá? Porque o que você tem não foi roubado, não foi usurpado, não foi tomado de ninguém, foi trabalhado, foi suado. Então, dê valor. Dê valor, porque Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência. Você vê, é um sufoco, você trabalha, que nem o Samuel vai lá, dirige, quase morre na estrada, corre risco de vida, sofre para depois você pegar as coisas tudo e sair distribuindo? À toa? Fábio, ela estuda, né, Fábio? Fica lá se matando na estrada com chuva e depois vai lá, toma. Não é assim. Então, muito cuidado, tá, gente? Mas cuidado. Age com sabedoria, porque tem pessoas que passam por dificuldade, mas por quê? Porque não sabem administrar o que tem. Mas aqui no 14 são pessoas que deixaram as delícias do mundo, trocaram Deus pelas coisas do mundo.
Alguém se identifica nisso? Eu já, com certeza, muitas vezes troquei ir para a igreja ou troquei e deixei de agradar a Deus, de fazer o que era certo, por causa das delícias do mundo, passeios, coisas que são pecado ou que não são. Eu já fiz isso já. Quando eu era jovem eu fazia, era normal. Que mais? Ouvir a palavra e entrou por um ouvido e saiu pelo outro, na gíria falando? Também já fiz. Olha, eu acho que eu me encaixo em todas aqui, não preciso nem ver qual que eu faço parte, eu já me encaixei em todas. Agora, se você já se encaixou em algumas dessas ou em todas, como eu, não tem problema. A Bíblia fala, Deus fala que o servo de Deus não pode ser servo se ele acostuma a olhar para trás. O bom homem, a boa mulher de Deus não fica olhando para trás. Então, se Deus falou para você não ficar olhando para trás, o passado, significa que Deus também não olha. Então, se Deus não olha para trás, o fato de eu me encaixar nisso no passado, não tem problema, porque Deus não vai ficar olhando para trás, Ele quer agora. Então, se você se encaixou nisso já, no passado, não tem problema, Deus não vai ficar olhando para trás. E nem quer nem que você olhe. Agora, se você se encaixa nisso hoje, então Deus não está olhando para trás, está olhando hoje para você. E se hoje você se encaixa em alguma dessas aqui, qual que é o resultado? Lembra lá no 13 que nós lemos? É para que você perca a fé e perca a salvação. Mais nada. Vamos ler mais um? No verso 15. O 15 não precisa ler, pastor. Mas esse é o melhor. 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram. A conservam no coração honesto e bom. E dão fruto com perseverança. Por que está essa palavra perseverança? Dão frutos com perseverança. Se tivesse só escrito dão frutos, mas ele colocou, o que é perseverar? É quando tudo dá errado. O que é perseverar? Quando está difícil. Você está lá e vai, e faz, não dá certo. Você tem que perseverar. Não, continua, fica firme. Pastor, mas nada dá certo. Eu olho para o lado, todo mundo se dá bem e não dá certo comigo. Persevere. Aí ele falou que vai dar fruto perseverando. Em outras palavras, os que são abençoados é aqueles que lutam, que são firmes, que não tem moleza, não são mimadinhos e chorão, reclamário, não, que fica, mas persevere. Então, no reino do céu, quando a Bíblia diz que é tomado à força, não quer dizer que você vai para o céu porque você é bruto, mas quer dizer que você é perseverante. Você persevera na sua vida, porque a sua vida é uma batalha constante. E se você não perseverar, você vai perder. Então, quem dá bons frutos é quem persevera. Persevera. Ou seja, quem persevera, não desiste. Não desiste. Bom, aqui, vocês preferem qual? Eu prefiro ficar com essa última, né? Com o verso 15 aqui, a boa terra. Então, a boa terra é aquela que sabe sofrer e permanecer. Aí vai dar fruto, tá? Bom, vamos ler aqui para concluir. É importante a gente ler mais uma parte aqui. Verso 16, e diz assim: e ninguém, acendendo uma candeia, né, ou uma lamparina, ou uma vela, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Para quem não é dos antigos, pega a lamparina lá e coloca, tem um velador, uma tabuinha assim, você coloca ela lá no alto e ela alumia a casa toda. Isso era dos antigos. Ainda existe hoje. Então, você não vai vir à igreja aprender o evangelho para pôr a lamparina embaixo da cama, para guardar para você. Eu não vou pregar e ficar eu pregando para mim e eu me assistindo. Não, nós somos luz para o mundo. Você vem à igreja para aprender, para levar luz, para colocar num lugar onde todos vejam. Você tem que ir para lá para você viver a palavra, para que as pessoas vejam na sua vida e nas suas palavras. Mas para isso você vai ter que perseverar, a Bíblia diz, porque vai ser difícil. Vai querer desistir. Pastor, eu tenho um vício, falei que ia parar, está difícil. Vai ter que perseverar. Aqui nós temos diversos irmãos aqui que lutaram para perder vício, estão lutando. É só perguntar se alguém sem perseverar foi fácil. Tem milagres que a pessoa não estala? Tem, mas não é a maioria. Não é regra. Se Deus te escolheu para você lutar por algo,
Se você tem um vício, Deus escolheu você por um milagre, acabou o vício, amém. Mas se Deus quer que você lute, você vai lutar. Vai lutar. É igual o Mar Vermelho. O Mar Vermelho Deus abriu. E se Deus não abre? Perna para quem tem. Vou atravessar num lado. Ainda bem que Deus abriu o mar, mas e se ele não abre? Aí ia ficar todo mundo lá e falar, vamos morrer aqui. Que morrer o quê? Senhor, me ensina a nadar agora. Vai nadar, filho. Vai bater perna, vai bater o braço na água. Tá? Então, se Deus te curou, amém, o mar abriu. Se Deus não abriu o mar, Senhor, me ensina a nadar. E vai nadar. E é perseverando que se vence, tá? Perseverando. Estamos quase terminando. Verso 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a vir à luz. Verso 18. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver-lhe será dado, e a qualquer que não tiver-lhe até o que parece ter será tirado. Verso 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Tinha uma multidão ouvindo Jesus. E foi-lhe informado por alguns que diziam, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo, ele disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, estava lá Maria, mãe de Jesus, seus irmãos lá fora, querendo falar com Jesus, e ele estava pregando para uma multidão. Vamos encerrar por aqui. E ele diz, a minha família são aqueles que ouvem a minha palavra e as cumprem, executam. E aqueles que ouvem e deixam o diabo arrancar do coração dele, esses perdem a fé e a salvação. Então, ali se encaixa nisso. E Jesus quis dizer, a minha família é aqueles que ouvem a palavra e não deixam o diabo arrancar. Então, você tem que entender, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual no teu coração, para tentar desviar você da verdade. Tá? E o diabo não vai vir de chifrinho fedidinho. Não vai. Não vem. Não vem feio, fedido. Não precisa nem ficar com medo. Ele é uma gracinha, tá? É uma gracinha, vem bem disfarçado. Então, devemos tomar muito cuidado, tá? Se eu falar para vocês, às vezes que eu não ia para a igreja, você acha que eu ia para ver o diabo? Quem é que já faltou na igreja para ir ver o diabo? Ou porque o diabo apareceu na rua, falou para ele não vir na igreja? Não, né? Mas a Bíblia diz que é o diabo que vai tirar do teu coração. Como? Aí ele falou, com as delícias do mundo, os prazeres da carne, as coisas boas e legais e divertidas que você tanto ama. Entendeu? Quando a pessoa não tem nada para fazer e vem para a igreja, é uma coisa. Quando a pessoa tem muito a fazer e vem para a igreja, é muito melhor. Quando nós somos crianças ou jovens, os pais nos trazem, obrigam, se nós somos obrigados a vir para a igreja, aí beleza. Agora, quando a gente tem poder para não vir mais e a gente continua, aí é legal. Tá? Então é assim, vigiem, gente, vigiem. A segunda vinda de Cristo devemos amar e esperar. Mas a primeira vinda tem que ser bem vivida. A primeira vinda está aí. Jesus já veio e já ensinou. E deixou bem claro, muitos vão se perder. Muitos vão se perder. Muitos dentro da igreja vão se perder. Poucos são os que encontram o caminho da salvação. Porque poucos entendem a Bíblia. Quem entender e crer e permanecer, esse será salvo. Tá bom? Vou encerrar por aqui. Tá?